pessoal da Sanders conseguiram resolver o problema do microfone? Agora conectou. Beleza. Tá. Bom, vamos finalizar aqui os tópicos, depois a gente faz um tira-dúvidas, pegamos alguns casos, de repente, sem o layout complica um pouquinho, mas a gente pode, vocês vão me falando algum caso, de repente possa ter, e a gente vai tentando analisar. Beleza, eu vou ver se tem aqui o layout da Mundial. Isso, seria uma boa. Não posso não. O expor. Contendo esses pratos? Sim, você está falando. Mas não deve ser. Contendo fruta. Marques, sim, já passo comigo. Só um minutinho aí. Vou ter transferir para ele. Bom, vocês estão vendo minha tela aqui ainda? Deixa eu ver aqui. Tá, agora vai ficar certo. Bom, vamos pegar aqui essa parte de flags da pendente, depois tem mais uns 2 ou 3 itens aqui. Fechar esse caso. Bom, aqui era só para mostrar aquele outro exemplo que era um CEP de São Paulo. Aí ele pegando outro grupo de categorias, tá? Então é possível de fazer isso aí com grupos, é bem tranquilo de implementar lá no código. Só fazer uma condição em cima de um valor. Se for tal informação, carrega um grupo, se for outro, carrega outro grupo. Tá? Flags, deixa eu pegar um produto que tenha flags aqui. Vou pegar esse aqui. Nossa. Bom, eu consigo então atribuir flags dentro de um produto através do próprio produto. Vou pegar o print test, vou pegar esse aqui. Então aqui nos dados gerais eu vou ter as flags, tá? Nesse caso aqui tem uma já associada, que é essa flag de teste, que é a que está sendo exibida aqui. E eu posso então selecionar outras por aqui ou criar a partir daqui. Tem ainda uma ferramenta somente para elas, fica dentro do catálogo flags, que daí tem o gerenciamento de todas elas, tá? Eu posso editá-las, trocar, adicionar uma imagem se eu quisesse, tá? Ou se não, utilizar somente o nome que ele associa para essa flag criada. Só dar um inspect nela, o padrão dela é colocar uma class flag e o nome que eu defini para aquela flag. Tá? Dessa forma, utilizando por CSS, usando um sprite, caso tivesse alguma imagem, esse seria mais indicado. Tá? Eu até consigo colocar uma outra imagem ali, específica para essa flag, só que o problema é que se eu tiver numa listagem que tiver, sei lá, 40 produtos e cada um tem uma flag diferente, vão ser 40 requisições, embora não seja diretamente para a plataforma, vai ser para o CDN, mas são 40 requisições que estão sendo feitas. Então, um tráfego
meio desnecessário, então o ideal mesmo seria utilizar um sprite único e fazer posicionar cada classe com uma flag associada. Tá? Existe um edit para isso, então. Eu vou carregar aqui no detalhe do produto. Deixa eu só abrir aqui. Vamos editá-lo. E vai ter um edit, que é o Product Flags. Está aqui. Esse widget, então, ele pega todas as flags que estão disponíveis no contexto e exibe elas numa estrutura que nem essa aqui. Tá? Aqui dentro vai ficar, então, vários spans com essa class flag e o nome dela. Se eu não quisesse usar flag, eu não quisesse usar o widget, eu poderia, então, pegar e utilizar a informação que chega no contexto. No caso, se eu entrar aqui no meu produto, dentro deles eu vou ter as flags aqui. Ó. É um array, então eu poderia iterar esse array e criar. Então, não usar mais um span se eu não quisesse, poderia usar um LLI, se fosse o caso, e com essas informações que estão chegando. Tá? Então, o edit ele só faz essa lógica, ele só varre esse array e renderiza daquela forma lá. Bem simples de utilizar, dá para colocar também dentro das listagens, também utilizando o widget de flags. Bem tranquilo. Então lá no Product Line também vai ter o widget associado lá no template, e ele que vai fazer essa parte aqui. Tá? Então de flags é isso aí. Deixa eu só pegar aqui mais a parte de e-mails e rotas. Vamos falar sobre rotas agora. Deixa eu fechar esses caras. Então assim, ó. No Core a gente tem três termos que às vezes meio que se misturam, tá? Tem horas que a gente fala rota, tem horas que a gente fala landing page, tem horas que a gente fala página. Rota e landing pages no Core é a mesma coisa. Tá? Eu consigo então ter rotas já definidas, são rotas padrões, que é a rota da home, a rota do carrinho, a rota do checkout, rota de login. São todas rotas que já são nativas da plataforma. E depois eu tenho outras rotas que eu posso criar. Por exemplo, se eu quisesse criar um carrinho customizado, eu poderia criar uma nova rota para o carrinho. Se eu quisesse criar uma rota para uma landing de um produto específico, quero criar uma rota para, de repente, uma categoria, um texto institucional, poderia criar essa rota a partir de uma ferramenta que a gente vai ver depois. E as páginas é mais a parte de gerenciamento de conteúdo. É um CMS que tu consegue colocar qualquer conteúdo dentro dele, só que ele é mais simples, mas ele é mais direcionado quando tem textos de institucionais mesmo, ajuda, quem somos, a empresa. Isso a gente considera, ficaria nessa área de conteúdo daí dentro dessas páginas. Tá? Vamos olhar primeiro as páginas, depois eu explico as rotas. As páginas ficam dentro de aparência, páginas. E eu consigo criar dentro dela uma estrutura, uma hierarquia também. Então eu consigo dizer, por exemplo, que a minha página institucional seria uma página pai. Tá? Ela é a home do site. Então, se eu for ver aqui no menu, eu teria aqui a institucional, e abaixo dela teria essas três outras páginas. A institucional é a pai, defino então qual é o conteúdo que vai ser exibido dentro dela, quando eu acessar. Aqui dentro eu não consigo colocar liquid, eu tenho que trabalhar somente com HTML puro. Existe uma outra forma de fazer isso, mas não é indicado, tá? Então, consigo trabalhar somente com textos mesmo. E se eu quisesse pegar uma filha dela, não pegar ajuda, ajuda é uma filha da página institucional. Por isso que ele está aqui dentro, nesse menu, dessa forma. Como comprar também é filha, a empresa também é filha. Da mesma forma aqui. Tá?
Então, uma vez criada essa árvore de páginas, eu posso ir no meu template, eu vou lá no footer, que eu estou querendo, onde estão linkadas, né, aqui embaixo. Então, eu vou inspecionar aqui. Só para ver, está dentro do footer. Tá? E aqui tem um widget que carrega e monta esse menu de categoria, o menu de páginas aqui. Vamos procurar então no footer onde está essa informação. Está aqui ela. É esse widget CMS Page Menu. Ele só pega as páginas e monta aquela árvore ali. Nesse caso, eu estou passando um parâmetro para ele carregar somente páginas cujo pai é institucional. Então, nesse outro menu aqui de baixo, ou melhor, do lado ficaria, né? Seria aqui só páginas cuja o pai fosse FAQ. Como eu não tenho nenhum pai FAQ, então ele não vai carregar nenhuma página. Tá? Se eu não colocar nenhuma informação, ele monta uma árvore com todas as páginas criadas. Deixa eu só carregar aqui e mostrar um outro exemplo aqui também. Tá? Então aqui ele montou essa aqui da institucional somente ela, e aqui do lado todas as páginas criadas. Tá? Ele vai repetir aqui aquela que tem filhos, e as outras todas são pais. Tá? Nesse caso aqui desse cliente, foram criados dois grupos de páginas, uma institucional e outra ajuda, e eles utilizaram dessa forma. Eu coloco aqui dentro do conteúdo, eles criaram um menu aqui na esquerda, carregando somente o menu vinculado àquele grupo. Aqui a mesma coisa. Tá? Então eles têm autonomia para sair gerenciando esse conteúdo aqui da forma que eles quiserem. Então é possível montar um menu dessa mesma forma. Essas páginas, elas, se você tiver na dúvida se ela é uma rota ou uma página, você pode olhar pela URL. Sempre que começar por /conteúdo, ela é uma página. Tá? Então, ela obrigatoriamente vai ficar com aquele nome. Tem forma de a gente modificar através do mapeamento de URL, a gente consegue fazer alguns redirecionamentos, consegue fazer criar URLs amigáveis também, mas o padrão dela é ter esse /conteúdo. Já uma rota, ela não tem isso, e pode ser, posso definir o nome que eu quiser. Por exemplo, eu vou criar vamos ver quais as rotas que tem hoje. Tá? Páginas, então, é isso aqui. Vamos ver dentro de configs, rotas. Eu posso vir tanto aqui por configs quanto configs rotas, ou se não, posso vir por aqui. Aqui eu vou ter, então, end pages. E aqui todas vão ter a mesma listagem que eu tenho aqui. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma rota que tenho criado aqui, que esteja ativa. Vamos pegar essa vídeo de introdução, ver se ela ainda existe aqui. Tá, isso aqui está a mesma coisa da home, beleza. É um exemplo que a gente pode usar. Tá, então vocês vão ver que essa rota vídeo de introdução, ela foi criada da seguinte forma. Eu posso determinar qual canal que eu quero que ela seja exibida, se é somente para o meu canal de stop, ou somente para o mobile, ou somente para algum outro canal que eu tenha na minha loja. Dou o nome que eu quiser. E depois eu defino qual é a URL que ela vai ser acessível no meu browser, né? E essa opção aqui da rota básica é muito importante. Tá? Ela que vai me dizer qual contexto eu quero que esteja disponível na minha página. Por exemplo, se eu estou criando uma página customizada de um carrinho, eu quero criar lá agora uma rota, sei lá, não gosto de carrinho, prefiro que seja cesta. Eu vou criar essa rota, vou chamar o nome dela de cesta, e posso determinar como rota base carrinho. Tá?
Se eu quiser usar uma landing de um produto específico, para fazer uma página mais customizada, mais elaborada, crio ela então como rota base, detalhe do produto. Eu vou ter todo o contexto do produto nessa rota que eu criar. Tá? Nesse caso da vídeo introdução, ela está como página inicial, porque é uma página que não tem contexto nenhum. Tá? Ela não tem nenhum contexto específico. Eu consigo trabalhar depois com contextos dos widgets. Se eu botar um widget de banners, eu vou ter então a listagem de banners ali. Se eu quiser usar um widget de listagem de produtos, eu vou ter então essa lista também naquela página. Tá? Mas no momento que eu crio ela como base, ela vai criar uma página idêntica àquela a minha página pai, aquela página dessa rota base. Então, se eu chegar aqui na estrutura do site e procurar pelo vídeo de introdução, eu vou ver que ela está agora associada ao template que está dentro do diretório teste e o arquivo home. Inicialmente, ela usava o home template, porque ela foi criada a partir da rota base e página inicial. Então foi feita uma alteração e foi colocada então essa rota de teste, que fica dentro do teste home. Tá? Eu vou editar então esse template aqui, só para ver o que tem dentro dele. Tem duas áreas aqui. Então, aquelas áreas que foram uma para listar banners e outra para listar produtos. Tá? Essas rotas que foram criadas, elas podem ser personalizadas especificamente. Eu consigo dizer que somente essa rota de vídeo de introdução tenha um background que nem está tendo aqui. Tá? Embora ela seja uma página inicial, eu já estou customizando totalmente ela já não segue mais aquele padrão da página inicial. Ela só foi usada para ser criada. Então, todas as customizações que são feitas depois podem ser aplicadas sem nenhum problema. Então, eu não vou estar quebrando nada na minha home. Eu estou só alterando na minha página que eu estou criando. Tá? Então, aqui também, para ter esse background aqui, foi provavelmente colocado algum recurso, algum CSS específico para ela. Vou acessar aqui. Vamos procurar aqui em vídeo de introdução. Ó, tem aqui um teste, que é um CSS que foi criado para ela. Tá? Deixa eu olhar lá no gerenciador de arquivos por esse CSS. Aqui dentro de teste CSS. Tá aqui, ó. Só um background no body, que faz aquela imagem, que faz esse cara aqui no fundo. Tá? Bem simples, então, de customizar e não tem nenhum problema em afetar minha home. Tá? As rotas podem ser criadas também somente para disponibilizar um conteúdo, por exemplo, de um JSON. Por exemplo, se eu quiser listar, quero que uma página faça todo um cálculo de um carrinho e só me retorne um valor no final, eu posso criar uma rota de carrinho, não deixo nenhum template associado a ela, ou melhor, deixo um template zerado associado a ela, e faço ela só responder pelo cálculo que eu quiser. Eu posso fazer uma requisição em alguma página específica, requisitando para essa rota que eu criar, e ele vai me retornar um JSON para utilizar num objeto, ou algum outro lugar qualquer. É bem simples também de fazer isso, é bem útil em alguns casos, então tu consegue trabalhar com várias informações que não estão disponíveis naquela página específica, mas tu consegue de repente pegar de outros lugares através dessa requisição. Tá? Então, por exemplo, na home eu não tenho contexto, né, como eu estava falando antes, mas se eu quisesse pegar, por exemplo, os meios de pagamentos disponíveis que estão ativos para mim, por exemplo. Eu poderia fazer uma rota de checkout e trazer essas informações para home, por exemplo. Um caso dá para ser criado. Tranquilo essa parte das rotas? Tranquilo. Beleza.
Templates de e-mail. Vocês provavelmente também vão ter que passar pela configuração dos e-mails. Então seria isso aqui. Ó. Dentro de aparência, templates de e-mail. Tem todos os e-mails transacionais, né, que os clientes acabam solicitando para configurar. E-mail de boas-vindas, pedido aprovado, pedido enviado, cancelado, N e-mails que vocês podem configurar. O que vocês acabam configurando várias vezes é o miolo deles. Tá? Vocês acabam alterando o conteúdo. Então, isso provavelmente o cliente vai passar, vocês vão ter que fazer a apresentação disso. Tem que listar produtos, tem que exibir o nome do cliente, tem que exibir a forma de pagamento que ele escolheu. Então ele segue a mesma ideia do Liquid. Tá? Eu consigo colocar um Liquid dentro desse miolo, dentro desse conteúdo dos e-mails, e ele vai me renderizar quando esse e-mail for disparado. Tá? Então aqui nesse caso é o e-mail de boas-vindas, ele vai dar lá a mensagem de olá visitante, olá nome do cliente, no caso é o contexto customer, vai me trazer aqui o nome da minha loja, vai me trazer algumas outras informações do meu cadastro. Todas essas informações aqui que estão disponíveis. Tá? Se eu der um preview aqui, vocês vão ver que esse miolo é o que está sendo colocado nesse text box aqui embaixo. Tá? Já essa parte de cima, o header e o footer, eles vêm de um template, que é o que a gente vai ver. Tá? Então, o miolo vocês vão acabar se fazendo várias vezes, tendo que alterar. Tá? Vocês vão ter que configurar um a um. Dá para utilizar Liquid, vocês podem fazer alguns macetes aqui para recuperar a informação, mas o header e o footer vocês vão alterar uma única vez. O header e o footer, eles ficam dentro do teu tema, dentro do tema da loja, no caso do reference, e fica dentro de e-mails. Se vocês forem ver aqui, tem aqui o modelo, que tem esse diretório e-mails, e aqui está o arquivo que ele pode puxar. Tá? Eu posso ter N tipos de e-mails também, mas a gente acaba utilizando somente um, que é o e-mail default. Então se eu for lá no diretório de arquivos, eu vou encontrar esse template. Aqui é o e-mail default. E aqui vai ter então, vai estar todo aquele conteúdo do header e do footer. O header, no caso, está aqui. Tá? E depois o footer está um pouco mais embaixo, está aqui. A única coisa que é renderizada, que vem lá daqueles miolos ali, dos e-mails, é o que vai ser renderizado aqui dentro. Tá? Isso aqui é o que printa o conteúdo. Tá? Então, a partir daqui que ele monta isso aqui. Então, uma vez alterado aqui, todos os e-mails vão seguir aquele padrão ali. Tá? Deixa eu ver se e-mail tem. Tá, e-mails. Isso aqui. A gente tem alguns outros padrões, a maioria dos e-mails já estão configurados, tá? Mas caso tenha alguma alteração, é alterar, entrar em template por template e fazer a alteração necessária daí. Tá? Vou só passar agora umas coisinhas rápidas sobre Liquid. E depois tem dois itens, ou tem um item só que é uma dica que a gente acaba passando no final. E depois a gente vai para o tira dúvidas então. Só vou abrir aqui de novo o gerenciador de arquivos. E vou abrir aquela página lá do Liquid também. Onde tem os filtros e alguns comandos. Vamos pegar aqui o detalhe do produto. Aqui. Aqui dentro. Tá, não tem nenhum, mas vamos fazer um caso.
eu vou fazer com que ele carregue um template aqui dentro dessa página do produto. Por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui chamado você barra.template. Dentro do barra template eu vou colocar aqui um HR. Oi, Chu, você está ouvindo? Estou ouvindo, tá me ouvindo? A tela deu uma travadinha aí. Agora parece que voltou. Voltou? Acho que foi minha internet aqui. Caiu minha conexão aqui também com o PS. Espera aí. Tá, não, tranquilo. Tá, vamos de novo aqui. Opa. Não salvou aqui no teste. Vamos lá. Texto. HR. Texto. Deixa eu ver se eu salvar, beleza. Vou chegar lá então lá no Product Detail. E eu quero que ele inclua essa barra nessa página aqui. Então eu posso usar o comando include, chamando um arquivo que eu quero que ele utilize, que ele carregue. No caso eu vou chamar o barra template. Tá, se eu chegar agora aqui e entrar no meu produto, vamos acessar um produto aqui. Tá aqui, ó. Tá. Então criou aqui aquela barra que eu tinha criado naquele template. Então eu posso colocar toda uma marcação, HTML, toda uma lógica também em um arquivo, e onde eu quiser utilizar, eu dou esse include para que ele coloque e renderize na posição que ele desejar. Tá? É útil para não ficar duplicando o código. Tá? Se algum lugar que eu tenha que fazer coisa, fazer muita operação, e eu sei que eu vou ter que ficar copiando e colando em vários lugares, jogo num template só e faço um include dele daí. Tá? Então o include é uma função bem utilizada, está disponível também aqui nesse guide aqui também, com o sheet, na verdade, com algumas dicas. E pode ser utilizado. Vamos ver alguns outros que são úteis aqui. Como a gente falou, o raw a gente não vai entrar, não é necessário a gente ver. O if a gente acabou falando, o if, else, tem um else if também. Tá? Sempre fechando com o end if. Posso fazer a condição que eu quiser, sempre vai retornar um booleano. O unless seria um if negado. Tá? Eu faço o contrário do if, seria o a não ser que, caso alguma condição não bata, então ele vai fazer aquilo lá. O case é o switch case do PHP. Eu posso testar um valor e, dependendo desse valor, fazer que ele caia numa dessas condições. É a mesma coisa que vários if-elses. Tá? O cycle não é utilizado. O for é muito utilizado para iterar arrays. Se eu tiver uma lista de produtos, ou até mesmo aquelas flags que a gente estava vendo antes, eu posso fazer uma listagem em cima dela e fazer ela carregar cada uma desses itens da minha lista. Tá? Como é que ele é criado? Ele sempre vai estar a primeira posição do meu for, o primeiro valor do meu for vai ser o item do meu array, e ele vai varrer uma listagem de itens, no caso um array. Eu sempre vou receber, então, uma listagem e vou varrer ela. Caso vocês já tenham programado com linguagem server-side, é a mesma lógica de eu iterar um array, PHP, então
Aqui eu só utilizo um pouquinho diferente, mas é igual ao JavaScript também, construído dessa forma aqui. No momento que eu passo, cada uma das minhas informações vira o item da minha interação. Eu tenho acesso também a todas as propriedades daquele objeto. Tá? Table não utilizado. Assign é a associação de variáveis. Eu consigo associar para um conteúdo uma informação. Por exemplo, eu consigo dizer, aqui o teste vai receber a informação de 1, 2, 3, 4 e depois eu posso printar esse teste onde eu quiser. Tá? É bem simples de utilizar. Eu posso passar qualquer informação, não precisa ser só uma string, eu posso passar o valor de alguma propriedade do meu contexto, eu posso armazenar ela nessa variável, utilizar ela em vários lugares, posso fazer uma lógica, de repente, que eu quero somar valores, então eu posso começar a inicializar ela com 0, cada iteração que eu passar na minha listagem de itens do meu carrinho, adicionar um valor a ela, posso pegar um desconto, associar, posso fazer várias informações de deixar associada aquela variável. Deixa eu ver o que mais. Essa parte de for é utilizado de vez em quando eu quero ter uma informação de se é o primeiro item ou o último item da minha lista. Tá? Mas está aqui as informações. Filtros, bem simples de utilizar. Tem aqui vários exemplos. Tá? É só colocar um pipe e o nome do filtro e ele vai trazer uma informação que nem está renderizando aqui. Vários desses filtros são padrões do Liquid, tá? Só que outros a gente acabou implementando no Core. Então, por acaso, se forem fazer uma pesquisa no Google por Liquid, vocês vão encontrar manuais semelhantes a esse. Mas pode ser que tenha alguns filtros que tenham no Core que não tenham na sua documentação. E o contrário também. O Liquid é uma linguagem utilizada por outras plataformas, tá? Não é uma linguagem do Core, mas é uma linguagem que também vai se atualizando. Só que a nossa versão não segue a versão de mercado. Então a gente tem a gente preferiu usar somente como base e criar novos filtros a partir da plataforma. Então pode ser que nessa pesquisa a gente não consiga ter exatidão nos resultados, mas a base é sempre a mesma. Bom, filtros para data, filtros para somar, replace é bem interessante de utilizar. Eu passo lá uma informação, pipe, replace. Sempre que eu tenho 2 pontos, é um parâmetro que eu estou passando no meu filtro. Tá? Nesse caso aqui, ele vai fazer um replace de super por mega. Onde ele encontrar a palavra super, vai substituir por mega. Então, aquele exemplo que tinha aqui, por exemplo, esse aqui, ele transformava, então, o valor list price, que vem assim, deixa eu só abrir aqui, produto. Se eu for ver o list price do produto, ele fica dentro de price e eu tenho list price. O valor vem assim, tá? 27.980. Não vem casos decimais. Se eu utilizar o filtro, então, forma de currency, isso aqui vai me transformar, então, vai colocar as casas decimais e vai me colocar o RS cifrão na frente. Se for ver aqui, ó, ele chega aqui a informação e ele já vai me transformar com esse padrão aqui. Aqui ele está usando como casas decimais, tá? Então ele só já está fazendo arredondamento se houver e tal. Se eu não tenho casas decimais, ele vai me colocar lá, então, 00 no final. Tá? E depois foi colocado um replace para pegar e procurar pelo RS, tá? Que eu só estou protegendo aquele dólar, porque é uma string que ele pode interpretar como um caractere especial, então ele vai colocar, eu preciso tratar ela para que ele fazer um escape nela. Tá? Mas seria o RS cifrão e ele vai substituir, então, e vai colocar um EM em volta dela para que depois eu possa utilizar lá na minha página. Se eu pegar aqui,
Vou tirar esses caras aqui, vamos salvar. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Oi? Pode vir aqui. Só uma pergunta pra você, se a cadeira que ela tá. Cuidado, eu tenho um pouco, não tem que. Sério? Sério. Pode dar morte? Pode. Deixa eu ver aqui. É só. Eu me perdi aqui onde que ele está. Questão de pedidos, óculos, etc. Só tem óculos. Tá. E os desenvolvedores deles vieram para trás, os caras estavam fazendo telefone perfeito. E eles perguntaram se a gente faz o orçamento novo. Enquadrar, colocar só RS 27980. Com aquele replace ele colocou então. Depois eu posso colocar lá um CSS e fazer com que esse RS fique menor, fique maior. Trabalhar da forma que eu quiser. Tá, poderia fazer depois ainda um replace por vírgula e tentar pegar a casa decimal, fazer um split, pegar a casa decimal e botar também um EM para deixá-las menores. Aí vai muito da imaginação de cada um, tá? Mas dá para fazer bastante coisa. E vários outros filtros aqui, tá? Tem filtro para muita coisa. Beleza? E a última coisa, que então é aquela dica que a gente acaba dando, a gente chegou a passar uma vez, a gente fez um evento em São Paulo, do DAX, que foi apresentado uma forma de agilizar a codificação, tá? Que é a gente trabalhar local, tratar os estilos localmente, tratar o CSS local e depois no final do dia, ou no determinado horário, a gente fazer então o upload desse arquivo final. Tá? Vocês trabalham com SAS ou com LES aí na Sanders? A gente trabalha com SAS. SAS, tá. Vocês trabalham com algum automatizador de tarefas? O Branch. Branch, tá. Atualização. Vocês fazem alguma parte local disso que a gente está falando, usando o browser Sync, alguma outra coisa do tipo? Como é que é feito o processo hoje de customização da loja? Vocês fazem local, sobe para o FTP, como é que vocês fazem? Isso, quando... Depende, né, da plataforma. A gente mexe também com a Vtex, que é concorrente aí, e é dessa forma também. A gente monta Não, sem FTP. Certo. Também. Tá, mas vocês quando fazem... é WordPress, a gente também monta local e já sobe de FTP. Tá. Uhum. Local vocês fazem espelhando algum arquivo? Como é que é? A gente usa o Fiddler Tá. para ele sobrescrever, né, o CSS, JS, coisas assim. Entendi. Sempre precisar de refresh na página daí. Isso. Tá, não, legal. Tá. A gente faz de uma outra forma também, mas se já utilizam de uma forma, então mantém dessa forma. O que a gente acaba indicando é que vai codificar uma loja, tanto Core quanto EZ, monta toda a estrutura HTML dela, tá? Monta os templates, coloca os widgets necessários, não se preocupa com estilos inicialmente, deixa toda a estrutura montada. E depois sim começa então a manipular CSS, fazer as alterações. Como a gente trabalha com Gulp aqui, também com SAS, então a gente acabou criando uma stackzinha para fazer esse processo de monitorar alterações no SAS, compilar, gerar uma versão modificada e ainda disparar para o browser que foi atualizado. Então ele faz esse refresh automático, então a gente tem um ganho aí de produção bastante grande e agiliza esse processo. Caso vocês queiram dar uma olhada, tem na documentação também esse processo, mas se vocês já usam o Fiddler, então já ajuda bastante, vai automatizar isso aí. Beleza. Tá? O Chu, outra coisa, eu Diga. coloquei aí no chat o Xpin da Mundial, depois se quiser dar uma olhada. Como é que é o nome? O
É o Xpin do, Tu mandou aqui, tá. Agora eu vi. da Mundial. Deixa eu dar uma olhada. Vocês estão vendo na minha tela ainda aí? Sim. Beleza, vamos... bom, o Xpin nunca tinha usado, só uso o Invasion dele. Mas onde que eu listo aqui as páginas? São desse Do aqui. lado esquerdo tem o terceiro ícone. Aqui. Tá, 7 membros. Só tem a home por enquanto. Ah, tá. Peraí. Bom, já dá para ter uma ideia aqui. Bom, bem tranquilo. No princípio, menu de categorias, widgets, menu de banners, banner, widget de newsletter, vitrine, banners, vitrine, banners. Bem tranquilo. Vocês vão ter que decidir se vão querer utilizar aquele reference ou não, tá? Dá para ser utilizado nessa loja. A gente tem até na própria estrutura aqui do tema, a gente tem os fontes aqui. Tá? A gente tem todos os SAs aqui deles. E se quisessem, ainda, mas daí seria com o Gulp, né? Tem um Gulp File aqui, que teria todos os o que fosse necessário para baixar, tem já as tasks criadas, e tem o pack.json para a gente poder baixar tudo que for necessário. Caso queira utilizar, pode ser utilizado para o layout da Mondial. Beleza. Ou se não, zera todo ele, coloca lá um CSS, de repente que vocês já utilizam, cria algum grid que vocês trabalhem, alguma coisa do tipo, e estilizem ela do zero. Uhum. Tá? Mas parece ser bem tranquilo assim. Volta lá na header. Tá? Clica no carrinho. Tá? Isso daí também é tranquilo. Hoje a gente tem assim, ó. Tá? Eles querem, vão ser no hover ou vai ser no clique? Só um minutinho. É no hover ou é no clique? Vai ser no hover. No hover. No hover. Então Só que nós estamos abertos a sugestões. Se você falar que é mais fácil também no clique, vai no clique também. Não, o hover já tem hoje, tá? O hover exatamente o que tem hoje. Aí é só estilizar daquele jeito que está aqui. A única coisa que é no clique é o login, né? Não vê o login. Não, o login ele tem no hover também, né? Só que é com 400 milissegundos. De mas também não é obrigado ter
aquele tratamento, dá para fazer um login diferente, se for o caso. Tá? Mas aqui a parte do carrinho é bem tranquila, tá? A parte dos menus bem de boa, não tem nem banners, que é um pouquinho mais complicado. Mas tá legal. Que aí dá para fazer no esquema que você mostrou também, de montar uma árvore só para o menu, né? Exatamente, criaria Dá outro. para fazer 2 tipos aí, usando o mesmo. Tanto Exato. para header como a header flutuante. Isso aí, pode ser. Bom, bem tranquilo para o offline também. Banners tranquilo, flags. Aqui talvez não seja nem flags, aqui vocês vão ter que fazer uma regrinha para ver o desconto. Na verdade já está disponível lá no contexto o desconto, é só colocar lá o off ali. Cara, tranquilo. Tem alguma outra área aqui clicável? Não que eu tenha visto. Tá. Beleza. Você sabe se tem mais alguma coisa clicável? Não. Não tem, é só esse mesmo. Só isso. Beleza. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa passar? Putz, de agora sim não. Estou bem Tá, vamos fazer o seguinte. Tranquilo. Peçam pro... Eu acho que é Queiroz, né? Acho que é ele que comanda essa parte. Tenta ver com ele se ele recebeu algum e-mail com o ambiente. E também os documentos. Os documentos da Os documentos da Core? Da documentação? É da documentação. Tá. Não, ele recebeu ontem. Não, beleza, então. Tá. Ele passa pra gente. Beleza. Eu vou passar depois um e-mail para vocês também com esses links, com algumas outras informações e vou passar no Skype também. Beleza. Aí qualquer coisa me acione, tá? Mas só tentem ver como é que vai ficar essa questão do layout, né? Para já ir agilizando a codificação da loja dele. Tranquilo. Beleza? Beleza. Então, senhores, qualquer coisa, só chamar aí. Beleza, show. Valeu. Valeu, cara. Abraço. Abraço. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.